Eu gostaria de falar com os irmãos e pensar com todos nessa noite sobre a maravilhosa graça de Deus. Eu creio que muitos aqui, irmãos, já tenham se deparado, já tenham tido, oportunidade de presenciar aquela máxima pergunta, tu acha que vai ser salvo? Tu acha que vai para o céu? Algo nesse sentido, para mim é assim, eu já ouvi várias vezes, eu creio que os irmãos também já tiveram a mesma oportunidade. E em muitas dessas situações, queridos, acontece de que a resposta para tal, ela é algo como: eu acho que eu sou salvo, acho que eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, eu tenho boas obras, eu ajudo o irmão. Ou então a resposta é algo como: eu vou ser salvo porque eu vou à igreja todo domingo, eu frequento a igreja, a denominação lá, enfim. Muitas vezes as duas respostas estão juntas na mesma. E o que a gente quer dizer, irmãos, aqui nessa noite, que é a luz da palavra de Deus, fatores como estes, por si só, eu digo assim, por si só mesmo, não agregados a outros, são tão difíceis de acontecer, são tão distantes de acontecer, improváveis, quanto qualquer um de nós diria assim, ficar o dia todo dentro da garagem e esperar que no final do dia vai ser transformado num automóvel. Não há possibilidade à luz da Bíblia, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou acompanhassem na nossa projeção aqui o livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 ao 10. E diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O exemplo, irmãos, que eu trouxe é um exemplo, notoriamente que soa engraçado. Todavia, o problema da igreja, o problema esse acerca de alguém pensar dessa forma, é um problema da igreja. Esse é um problema também nosso enquanto corpo de Cristo, queridos. E quando a gente se depara com uma resposta nesses termos, nós percebemos que a pessoa não tem compreensão alguma acerca da graça de Deus, acerca da salvação. Essas pessoas elas estão, no caso, na ignorância, ou talvez estejam no engano, porque muitas vezes a pessoa frequenta lá uma denominação, tem uma trajetória já de caminhada, mas ainda não foi exposta verdadeiramente a palavra. Como eu disse, é uma questão nossa, enquanto corpo de Cristo, mas também, por óbvio, é uma problemática da própria pessoa. De nada adianta eu ficar em casa lá com as pernas erguidas, esperando que o pastor Amós, o Leonel, o Lucas, os guri que ministram aí, estejam lá na nossa casa, levando o alimento da palavra de Deus para a nossa família, para mim lá, A gente tem esse compromisso de correr atrás da palavra. Eu lembro da parábola, parábola de Jesus do rico e do Lázaro, em que havia um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. E esse homem rico, ele se esbaldava nas suas riquezas, não dava ouvidos para a palavra do Senhor. Ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico, ele foi para o inferno. E de lá ele clamava para que Abraão mandasse Lázaro para avisar os seus irmãos e a sua parentela, para que esses não fossem passar pelo que ele estava passando no inferno. Então Abraão diz assim, que isso não é possível e que eles têm lá a lei e os profetas, isto é, eles têm as escrituras. Então compete a nós, compete à pessoa, no caso, a todas as pessoas buscarem a palavra, buscarem os ensinamentos que estão nas escrituras. O irmão Leonel falou alguma coisa outro dia, eu fiquei assim, lembrei no momento assim, que dos nossos, ou seja, dos nossos familiares, a gente somos nós mesmos que podemos falar, Eu quero testemunhar aqui nesse momento que, com relação à ignorância, a viver em engano, eu tenho assim na minha família, e me entristece um pouco, me deixa um pouco, não é confortável falar isso, mas pessoas de 30 a 40, assim, mais próximo dos 40 ou mais do que dos 30 anos, de caminhada numa determinada, eu não vou denominar aqui, não vou nomear, mas uma determinada denominação, não só uma, mais de uma. Quando eu digo que a resposta para a pergunta seria algo como: eu sou salvo porque eu tenho boas obras, ou porque eu vou à igreja, ao templo, quando eu digo isso é porque eu tenho certeza, em função de já ter ouvido respostas como essas
de familiares. Então, por isso eu digo, o problema da igreja, o problema é do corpo de Cristo, é uma função nossa e é inclusive cumprimento do ID de Jesus. Não bastasse, né, irmãos, nós vivemos um tempo em que a informação ela chega muito rápido, mídias sociais divulgam, né, o conteúdo de forma muito rápida. Todo mundo tem acesso e a possibilidade de opinar acerca de qualquer assunto sem ter o mínimo de entendimento ou de compromisso com o conhecimento técnico, científico, inclusive com a verdade. E aí acontece lá quando a onda do momento é algo sobre, vamos dizer, o meio jurídico. Aí é uma enxurrada de, tem que condenar, tem que absolver, é culpado, é inocente, é isso, é aquele outro. E muitas vezes a pessoa, assim como eu, nunca adentrou, nunca pisou numa sala de aula do direito. A pessoa talvez nunca teve acesso à informação e se julgam nesse direito, fazem uso, de certa forma, de algo que não poderiam, não deveriam, né? Eu gosto daquele termo que usam como critério para poder escolher alguém para o Supremo Tribunal Federal, para a Suprema Corte do nosso país, que é ter notório saber jurídico. Muitas vezes, quando o assunto é acerca de meio jurídico, o pessoal pensa que domina. Quando o Inter ganha o Grenal do Grêmio lá, no outro dia é uma enxurrada de treinador isso, treinador aquele outro, tinha que escalar o fulano, tinha que ter escalado o cicrano, mas o nosso problema não fica por aí, irmãos. Nesse meio tempo aí acontece o quê? Estamos com um problema muito maior, tá, pessoal? Porque assim, muitos se colocam na posição de teólogos ou grandes conhecedores da palavra de Deus. Não se sabe ao certo, cada caso é um caso, mas alguns por desconhecimento, outros por má fé, outros por interesse A ou B. O fato é que acontece e estão tentando, não vão conseguir em nome de Jesus, mas estão tentando transformar a maravilhosa graça de Deus numa espécie de libertinagem, uma espécie de permissão para o pecado, como se não houvesse nenhum tipo de lei para ser cumprida. Queridos, nós vamos falar de graça, tá? Como eu já mencionei, mas eu quero antes mencionar um pouquinho aquilo que a antecedeu, e para isso eu vou dividir o período compreendido no texto bíblico em três fases, 3 períodos. O primeiro é o período sem lei, que vai de Adão, né, da criação, até Moisés. O segundo, o período da lei mosaica, que vai de Moisés até a vinda de Cristo. E o terceiro, que é o período da graça, no qual nós vivemos, que vai da vinda de Cristo até a próxima vinda de Cristo, que nós aguardamos ansiosos. Período sem lei, primeiro período. Antes mesmo dos mandamentos, já existia, embora o termo que a gente usa aqui é o período sem lei, já existia ordenanças de Deus para com o povo. Nunca houve um período assim, daquela terra do sem lei, né? Faz o que quiser. Quem se lembra lá da criação, Deus faz todas as coisas, cria Adão, Eva, coloca eles ali no paraíso, eles vivem numa situação muito confortável ali. Só tinham uma ordenança a ser cumprida, só havia uma ordenança. Qual era? Que não comessem do fruto de uma determinada árvore. O que eles fizeram? Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento eles cometem um pecado contra Deus, o primeiro pecado, o pecado original. Tá, irmãos? E esse pecado de Adão ali, nesse contexto, ele vem ecoando nas nossas vidas até o dia de hoje. O pecado, ele vem de forma natural, em cada geração sucedendo. E acaba que nós somos herdeiros do pecado. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nos tempos de Noé, no pós-dilúvio, nós vamos lembrar lá que Deus estabeleceu ordenança acerca do homicídio, né? Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Nos tempos de Abraão, ordenança acerca da circuncisão. E essa ordenança, inclusive, ela é incorporada posteriormente na lei de Moisés, lei mosaica. Segundo período, o período da lei. A lei mosaica, né, o conjunto de disposições
ordenanças ou proibições que foram dadas no Monte Sinai de Deus a Moisés e de Moisés passadas ao povo. Com relação ao período da lei, é importante que nós tenhamos em mente algumas memórias aqui. Primeiro, que o pecado já estava lá antes da lei. Segundo, que a lei ela vem, mas ela não consegue ter uma solução definitiva para o pecado e para as consequências dele. A lei não tem essa condição de ter uma solução para o pecado. Terceiro, que a lei veio, e ela trouxe à tona o pecado. O objetivo, na verdade, da lei, além de ser cumprida, era que ela trouxesse à tona, ela fizesse brotar, ser vista toda a condição de pecado, para que o homem, além de cumpri-la, tentar cumpri-la, que ele conseguisse perceber a sua condição de fragilidade, a sua condição de pecador. O apóstolo Paulo, inclusive, ele trata quando ele fala da nova aliança, do Novo Testamento, ele se refere lá ao ministério do Espírito. Todavia, quando ele se refere à antiga aliança, ao período da lei, enfim, ele se refere ao ministério da morte, porque diz ele, a lei revelou o pecado, e o pecado me matou. Gálatas 3,19 diz, qual, pois, a razão de ser a lei? Ou seja, qual o motivo de ter a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A quem se fez a promessa? Abraão. Qual a promessa? Em ti serão benditas todas as nações da terra. E o descendente em questão? O nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro período, período da graça. O termo graça, nós já aprendemos aqui, chovendo molhado, mas não poderia deixar de conceituar, que significa o favor benevolente, amoroso, espontâneo e imerecido de Deus para com os homens. Ou seja, mais uma vez, favor imerecido de Deus para com os homens. A graça de Deus, ela é algo maravilhoso dado pelo amor de Deus a seu Filho e que alcança todos nós, uma vez que nós tenhamos crido no Filho de Deus, Jesus, na sua obra redentora lá na cruz do Calvário. Nós, pela nossa condição de pecadores, a nossa condição de pecado, na verdade, nós teríamos merecimento da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se não fosse a maravilhosa graça de Deus e a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa situação seria bem complicada. A expressão máxima do amor de Deus pelos homens está lá em João 3,16, diz assim, essa daria até para fazer corinho, né, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Qual o objetivo da graça? Vamos pensar no objetivo da graça. Voltamos nós lá para o nosso texto inicial. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça tem por objetivo salvar o homem da sua condição de pecado e salvá-lo da condenação do inferno. Irmãos, a graça ela é disponibilizada por Deus para que sejam resgatados do pecado, eu e você, para que eu e você sejamos livrados da condenação do inferno. No princípio, o plano de Deus, ele era que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus cria Adão, irmãos, para que fosse uma, digamos assim, uma matriz que gerasse descendentes, cópias santas e irrepreensíveis, santas e irrepreensíveis. Mas dessa forma, Deus tinha, o seu projeto para com Adão, que fosse gerando cópias santas e irrepreensíveis. O que Adão faz? Ele vai dar um borrão lá na matriz, e dali em diante saem cópias manchadas. E essa mancha, queridos, na nossa vida é o pecado. Desde o início, como eu já havia mencionado, Deus tem disponibilizado ao homem ali uma oportunidade nova, uma segunda oportunidade, uma segunda chance, digamos assim. E eu quero dizer com isso que desde o início, porque a graça, ela não é, como alguém pensa, assim, ou muitos pensam, algo exclusivo da nova aliança, algo exclusivo do tempo da graça.
Na antiga aliança, em outros tempos, em outros períodos que nós falamos antes, também já havia uma manifestação da graça. Entretanto, elas tinham uma característica diferente, porque a graça em si, da forma revelada como é para nós, ela tinha um momento exato para acontecer, ela tinha um tempo certo, né, para se revelar de forma que nós temos hoje. 2 Timóteo 1,9, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, isto é, antes da criação, né, antes da lei, antes de todas as coisas, antes dos tempos eternos. Deus passa a manifestar a graça, mas ela tinha um momento certo para que acontecesse. Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça aos olhos do Senhor. Num período de extrema corrupção, onde a população, onde o povo estava corrompido, né? Um período, né, difícil ali do texto bíblico, da história do texto bíblico. E Deus vai lá e manifesta a sua graça através da figura da arca, né, salvando ali Noé e sua família. O que seria, senão, irmãos, um favor imerecido de Deus a Davi, quando poupa sua vida, por ocasião da lei, dizer que ele deveria ser morto. Aquela situação em que ele comete o adultério lá com Batseba, e ele coloca Urias, então, na linha de frente lá da guerra. A Bíblia diz que Urias cai a espada diante dos filhos de Amon. E lá está o profeta Natã que diz, lá em 2 Samuel 12:13, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O que é, irmãos, isso senão a graça de Deus manifestada naquele contexto? Deus tenta uma vez com Adão, o homem não faz a sua parte. Deus tenta a segunda vez, né, após o dilúvio, nesse momento ele reseta, né, digamos assim, vamos usar esse termo, ele limpa e começa de novo, e o homem novamente não corresponde, até o ponto que Deus vai lá e envia seu filho, o homem íntegro, reto, o homem sem pecado, para que morresse na cruz do Calvário, para que nossos pecados fossem redimidos, para que nós tivéssemos uma chance de sermos salvos, mesmo na nossa condição de pecadores. Efésios 2, 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Só por isso, irmãos, só pela imensa graça do Senhor e só pelo incomensurável amor de Deus para com seu Filho e para com todos nós. Alguém aí nesse momento, ou alguém pode pensar que nesse sentido, então, a graça ela é de certa forma, uma permissão para pecar, quando a Bíblia diz lá em Efésios 5:20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alguém pode pensar, tá, mas então, se abundou o pecado, superabundou a graça, então eu deveria pecar mais para que tenha mais e mais e mais graça, é isso? Não, né? Definitivamente não. Porque a graça de Deus, ela é justamente o contrário, ela é um empoderamento para que nós possamos vencer o pecado. Parece até ridículo, né, irmãos? E até era para parecer mesmo. Muitos estão pregando isso. Muito se fala acerca disso. Muitos estão se preocupando em ensinar o contrário, justamente pela característica de transformação numa libertinagem que alguém pode estar tentando fazer. Quando Romanos 10:4 diz lá, porque o fim da lei é Cristo, está falando, irmãos, não do fim de toda e qualquer lei. Ali está falando do fim de algumas leis em específicos, que já cumpriram o seu papel, que não tem necessidade de continuar. Mas não de que o fim da lei é Cristo, não que o tempo de Cristo, o tempo da graça, não haja mais nenhum tipo de lei. Cristo mesmo diz, né? Nós vamos lembrar lá que Cristo mesmo diz, cuidem, atentem que eu não vim para revogar a lei, né, e os profetas, eu vim para cumpri-la. O autor aos Hebreus diz que quando há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. Mas repare, ele está falando de mudança de sacerdócio e mudança de lei. Não é extinção de lei, não é revogação de lei, não é exclusão de lei, é mudança. E ali figurava Cristo já iniciava o seu sacerdócio. Cristo já dava os primeiros passos no seu sacerdócio
em detrimento, ou seja, saía de circulação, digamos assim, o sacerdócio de Moisés. O período da graça se iniciava em Cristo e o período da lei mosaica saía de cena, né, irmãos? Então ali há uma mudança de sacerdócio e Cristo vem mudando a lei, não extinguindo a lei. Vejam bem assim, quando Cristo diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. E aí Cristo vem e olha o que ele faz. Ele coloca assim, eu porém vos digo, aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, já será sujeito a julgamento. O que Cristo faz? Ele vem e exclui a lei? Não. Ele baixa o padrão da lei, porque o Douglas não estava conseguindo cumprir no formato inicial. Ele baixa o padrão para que a gente pudesse cumprir? Também não. Ele vem e eleva o padrão da lei. Cristo vem e sobe o padrão. Ele não revoga, ele sobe o padrão da lei. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Se estava difícil para o pessoal cumprir lá o não adulterarás, imagina quando Cristo diz que aquele que olhar para uma mulher com um pensamento impuro já está adulterando com ela. Cristo sobe nitidamente o padrão, e ele não revoga a lei, ele não tira de circulação lei nenhuma. Dietrich Bonhoeffer, grande teólogo alemão, dizia que a graça barata é inimiga mortal das nossas igrejas. Hoje nossa luta é pela graça preciosa. E ele coloca a graça preciosa da forma assim, com aquela parábola de Jesus em que um homem passava por um campo e ali ele encontra um tesouro. Por amor àquele tesouro, ele vai e vende tudo que ele tem, volta ali e compra aquele campo. Dessa mesma forma, quando a gente tem acesso, quando a gente encontra a graça maravilhosa de Deus, compete a nós. O razoável, o inteligente é que largamos tudo que temos de convicção e tudo que temos conosco. Para quê? Para que nos agarramos com toda a nossa força na graça de Deus. Coloca também, Bonhoeffer, a graça é como o chamado de Jesus aos seus discípulos, que eram pescadores. E os discípulos então largam as suas redes ali no chão e seguem o Mestre. A graça, irmãos, temos que pensar nisso também, ela não opera sozinha, de forma unilateral, porque assim, se assim fosse, nós estaríamos imunes ao pecado, digamos assim. Nós precisamos interagir com a graça. 1 Coríntios 10, 12, diz assim: por isso que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nós temos, irmãos, responsabilidade em resistir ao pecado. 1 Coríntios 10, 13, logo na sequência, vai dizer assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Quando ele está falando ali de tentação, ele está dizendo assim para nós, garantindo para nós, que a tentação, ela é humana, ela é carnal. A própria Bíblia diz lá, que cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. Mas existe, irmãos, algo que realmente, verdadeiramente é sobrenatural, que não é o pecado nem a tentação, porque essas a Bíblia deixa bem claro que são humanas e carnais. O que é sobrenatural de verdade, irmãos, é a maravilhosa graça de Deus. A graça, ela se manifesta de maneira crescente na nossa vida. Ela vem como um empoderamento para que nós vencemos o pecado. E ela serve como um revestimento, como um poder na nossa vida, para que conseguimos suportar as tentações e as concupiscências da nossa carne. Ela, como eu iniciei, a graça de Deus, ela se manifesta de maneira crescente e promissora na nossa vida. Quem se lembra lá do povo de Israel, no Egito comiam melão e cebola. Quando vão para o deserto, passam a se alimentar de maná. E quando chegam em Canaã, a terra era boa, a terra produzia tudo, comiam o quê? Todo tipo de alimento saudável, certo? Lá o profeta Elias, por exemplo, olha a crescente da graça de Deus. Foi alimentado por corvos. Tempo depois, passou a comer bolo. Depois da chuva, irmãos, choveu, a terra produziu e ele passou a se alimentar de todo tipo de alimento saudável.
Para quem serve a graça, queridos? Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Amém. Repito, que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Isso é, como falamos, basta creiamos no Filho de Deus, Jesus Cristo, e na sua obra redentora lá na cruz do Calvário. Irmãos, o que eu tenho para dizer para ti nessa noite, irmão, é que sozinho, pelas nossas forças, pela nossa própria condição humana, nós não conseguimos nos livrar do pecado, não conseguimos nos purificar dele, tampouco ter condição de um dia adentrar nos céus. Mas a graça de Deus, muito mais do que perdoadora de pecados, ela é aquela força que a gente fala. É aquele empoderamento, aquele algo a mais, é aquele turbo na tua vida, assim, para resistir ao pecado. Tá, irmãos? O Senhor mesmo disse a Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo conclui depois, né, na sequência do texto ali, diz assim: pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Querido, Jesus está contigo nessa noite. Jesus está querendo falar contigo nessa noite. Jesus está aqui em nosso meio. Deus quer manifestar o potencial, toda a graça dele na nossa vida. Mas como nós ouvimos, né, no domingo passado aqui, a fechadura do nosso coração, ela é pelo lado de dentro. Não tem outra forma a não ser nós mesmos abrirmos a porta do nosso coração. Não há outra possibilidade a não ser nós abrindo a porta para deixar que Jesus entre. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Notem que é algo assim bilateral. Jesus quer relacionamento, Jesus quer comunhão, Jesus quer estar próximo, Jesus quer entrar na nossa vida, Ele quer um espaço para que Ele possa cuidar de nós, que Ele possa direcionar a nossa vida, né, e que Deus possa dessa forma manifestar toda a sua graça na nossa vida. Dia deixarei uma igreja que